Para você entender escatologia, para que você possa ser um bom entendedor de escatologia, ou que você possa fazer uma previsão de alguma coisa sobre escatologia, a chave da escatologia, chama-se, para que você entenda bem escatologia, o livro do Apocalipse, você precisa entender a chave da escatologia bíblica. E o que é a chave da escatologia bíblica? São as 70 semanas proféticas de Daniel. Se você não entende as 70 semanas proféticas de Daniel, você não e nunca, e vai ser difícil, você entender de escatologia. Pode colocar um ponto. Quando nós estudarmos as 70 semanas de Daniel, aqui, da visão de Daniel no capítulo 9, a partir do capítulo 9, aí você vai dizer assim, nossa, abriu os meus horizontes. Amém? Fechou? A palavra escatologia, não. Nós vamos estudar isso aí. Agora, escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou das coisas que vão acontecer. Isso aqui é muito importante. A palavra escatologia é formada de duas palavras gregas. Eschatos, tá? Eschatos, que a forma que se lê é eschatos, que significa últimos. Então, eschatos significa últimos. Eschatos significa últimos acontecimentos. Então, nós estamos estudando eschatos. Nós vamos estudar agora o que vai acontecer no futuro. Ou seja, nós somos o único povo que sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, eu não preciso nem da internet para pesquisar, nem do jornal para falar, nem da televisão para dizer o que vai acontecer com o mundo, porque eu já sei, nós já sabemos. Quem estuda escatologia sabe o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, estão dizendo que a Terra vai explodir. O que é que a escatologia bíblica diz? Estão dizendo que a Terra vai acabar. O que é que a escatologia bíblica diz? E assim sucessivamente. Quem entende escatologia descansa em Deus, porque esse mundo, esse planeta está nas mãos de Deus. E posterior é logia. Logia, isso. Eschatos. Eschatos, que lê-se eschatos, que significa último, que significa posterior. E é formado de logia, escatologia, escato, mais logia, e logia significa estudo, tratado ou doutrina. Então, escatologia é a doutrina dos últimos acontecimentos, tá? Embora a palavra escatologia não apareça na Bíblia, como a senhora mencionou anteriormente, ela é bastante usada nos estudos teológicos. Por exemplo, as Escrituras usam as expressões como os últimos dias, em Isaías 2:2 e Malaquias 4:1, os últimos tempos, 1 Pedro 1:20, e a última hora, em 1 João 2:18. E com base nestas expressões, por exemplo, o termo escatologia foi tomado para distinguir o estudo dos acontecimentos finais no plano de Deus para este mundo. Então, escatologia é o estudo para os tempos finais nos planos de Deus, ou seja, tudo conforme Deus estabeleceu e prometeu que iria acontecer. Tudo bem aí? Mas não. Tá bom? Então, escatologia. Então, voltando aqui, as últimas coisas não são apenas os acontecimentos do fim da história da humanidade, mas também aqueles que estão no final da existência do indivíduo, como a morte física, o estado entre a morte e a ressurreição, e ainda aqueles eventos que estão além da história, como a existência na eternidade. A escatologia, como eu já falei anteriormente, marque aí para vocês nunca esquecerem. A escatologia é a coroa da teologia sistemática. Ela deve dar uma resposta às questões deixadas em abertas aos outros capítulos que nós estudamos das 10 disciplinas anteriores.
Então, quando nós estudamos bibliologia, quando nós estudamos cristologia, quando nós estudamos teontologia, quando nós estudamos cristologia, quando nós estudamos pneumatologia, quando nós estudamos a doutrina do homem, quando nós estudamos a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, quando nós estudamos angelologia e quando nós estudamos escatologia, e essas disciplinas, ela é a coroa da teologia sistemática. Então, se essas disciplinas não nos deram uma resposta, essa tem que dar, sabe? Agora, a grande questão, irmão André, é você se aprofundar em cada um, mas a escatologia, por exemplo, nós estudamos sobre anjos. Você vai ver que, de angelologia para escatologia, você vai ver que nós vamos tratar muito sobre anjos. Muitas respostas que não são dadas em angelologias, você vai complementar em escatologia. Por isso que o conceito tem que ser sistemático, a forma de aprendizado sistemático, sabe? Porque quando você une tudo, você vai ver que a Bíblia ela é muito una, é muito perfeita o sincronismo que há entre Bíblia, entre o que há entre o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia. É excepcional, tá? Então, escatologia, por exemplo, este estudo mostra Deus sendo final e perfeitamente glorificado na sua obra, na obra de suas mãos. Mostra a obra de Cristo sendo coroado com uma vitória perfeita, revela o Espírito Santo efetivando com a completa santificação do povo de Deus. Olha só, lembra quando nós estudamos na doutrina da salvação, a completa santificação do povo de Deus. Apresenta o pecado sendo totalmente destruído e o homem sendo transformado em imagem e semelhança de Deus. A escatologia mostra a igreja militante sendo transformada em igreja triunfante. Tudo fazendo parte da igreja, da teologia sistemática, né? E de eclesiologia, e em uma igreja completamente vitoriosa em Cristo Jesus. Essa disciplina, escatologia, está especialmente relacionada com a salvação cristã. Como é que pode, né? Ela está relacionada com a salvação cristã, ao ponto que quando nós tratamos de cristologia, aí é salvação. Quando nós falamos de Deus, é salvação. Quando nós falamos da doutrina da salvação, da soteriologia, da doutrina que estuda a salvação, quando nós estudamos também a armatiologia, que é a doutrina do pecado, todas elas remetem à doutrina escatológica, porque se o arrebatamento acontecer agora, só vão ser arrebatados, por exemplo, os que estiverem salvos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.